A paz do Senhor, povo abençoado, nação santa, escolhido de Deus. E passei por aqui mais uma vez para nós compartilharmos da palavra de Deus, para falar de vida, para falar de coisas do alto, de coisas que realmente importam. E vamos começar o nosso culto, o nosso devocional, né? Vamos começar louvando ao Senhor com o hino da harpa número 651. Bora louvar o Senhor? Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós estamos meditando no livro de Tiago. E abra sua Bíblia, se você puder, se for possível, né? No livro do próprio Tiago, no capítulo 3, nós estamos agora no versículo 13, que diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, os frutos da justiça semeiam-se na paz para os que exercitam a paz. Nós sabemos que o livro de Tiago é conhecido como o provérbio do Novo Testamento por causa dos conselhos práticos, né, que ele traz para nós. Tiago, ele fala muito sobre a prática da palavra de Deus. Nós vemos aqui que Tiago falou sobre a fé, né? Que se nós dizemos que temos a fé, nós temos que colocar essa fé em prática. Porque não é só sobre falar, é sobre praticar. Ele fala de nós não sermos um ouvinte negligente, aquela pessoa que ouve, mas que não pratica aquilo que está se ouvindo. É como uma pessoa que ela tem uma carteira de habilitação, ela sabe dirigir, mas ela não dirige, ela não vai para lugar nenhum. E Tiago, ele fala muito sobre isso, chamando a nossa atenção para a vivência na palavra de Deus, para a prática daquilo que nós falamos que nós temos. Irmão, se vocês têm fé, então andem na fé, então pratique a fé. E ele fala que a fé sem obra é morta. Nós vemos também Tiago falando sobre o ter fé e não estender a mão para um irmão necessitado, que essa fé, ela se torna uma fé inoperante, uma fé morta, que é uma fé que não muda a nossa vida. Logo, o Tiago está falando também a respeito do amor, né? E lá no livro de João, nós vemos isso, onde o Senhor diz assim: filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em atitude e verdade. Então, se temos fé, pratiquemos a fé. Se temos amor, pratiquemos o amor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele vem trazer para nós a respeito da sabedoria. E ele começa com uma pergunta, levando o seu leitor, o seu ouvinte, vamos dizer assim, a refletir, né, sobre isso, sobre este assunto. Ele diz assim:
Quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem? E o que eu acho tremendo no Tiago é que ele não aponta para ninguém. Ele deixa para que você se examine, para que você veja, faça a autoavaliação, né? Passe pelo autoconhecimento e veja se você está se encaixando naquilo que realmente você diz. E ele diz: quem de vocês é sábio e inteligente? E ele diz: mostre isso pelas suas obras de mansidão e sabedoria, dizendo para nós que assim como a fé, ela é algo que precisa se manifestar através das obras, a sabedoria é da mesma forma. A sabedoria, ela é algo que não fica oculto. A sabedoria é algo que ela precisa ser manifestada, ela precisa ser vista. Se você é uma pessoa sábia, as pessoas sabem que você é uma pessoa sábia. Eu não sei se você se lembra que a rainha de Sabá, ela ficou sabendo da sabedoria de Salomão e ela veio visitá-lo para conferir se aquilo é verdade. Ela disse assim: olha, eu ouvi falar de você e o que eu ouvi ainda era pouco. Você sobrepujou aquilo que eu ouvi de você, sabe? Quando você é sábio, as pessoas sabem que você é sábio. E ser sábio vai além de ter palavras bonitas, de conhecimento, não é sobre isso. É sobre atitudes de sabedoria. Tiago diz: se você é sábio, mostre isso com as suas obras, entendeu? Obras de sabedoria. E ele traz para nós também 2 tipos de sabedoria, para nós discernirmos, nos avaliarmos aonde, né, nos encaixamos a respeito quando nós dizemos que somos sábios. Tá bom, vocês são sábios, mas qual é a sabedoria? A sabedoria de Deus na sua vida ou a sabedoria que ele fala terrena, diabólica, natural, né? Porque tem uma sabedoria que é nos dada por Deus, aleluia, através do Espírito Santo. E Tiago fala sobre essa sabedoria. Ele diz assim: agora, se vocês têm sabedoria, mostre essa sabedoria. Mas, se em vez da sabedoria de Deus, vocês têm sentimento faccioso, vocês têm, ele fala aqui, diz assim: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glories nem minta contra a verdade. Se em vez de sabedoria você tem essas coisas, ele está dizendo, já não é a sabedoria que é de Deus, não se encaixa, sabe? Não tem unidade. Uma pessoa que tem um sentimento de inveja, um espírito faccioso, uma pessoa que se gloria, ela não se enquadra dentro da sabedoria de Deus. Ele disse: essa não é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, mas ela é terrena, ela é diabólica. E ele fala sobre as atitudes de uma pessoa que tem a sabedoria de Deus na sua vida. Ele diz assim: a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, sabe? Ela não suspeita mal das pessoas, ela não tem um olhar maldoso a respeito das pessoas. Não é que ela seja inocente fora de noção, não é isso. Mas ela é uma pessoa com um olhar puro, sabe? É sobre isso que ele está falando. Outra coisa que ele fala, depois ela é pacífica. Uma pessoa que tem sabedoria, ela é uma pessoa pacificadora, uma pessoa que tem sabedoria de Deus. É uma pessoa pacificadora. É sobre isso que o Tiago está falando. É uma pessoa moderada, é uma pessoa tratável. O que é uma pessoa tratável? É uma pessoa moldável. É uma pessoa que é ensinável, sabe? A pessoa que ela é sábia, ela sabe que ela não sabe tudo e ela aceita conselhos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que é melhor ser um jovem pobre e sábio que se deixa ademoestar. Veja que o sábio ele está sempre aprendendo, do que um velho, né, rico, que não se deixa mais ser ensinado. Então, sabedoria não é saber tudo. Quem é sábio, ele é uma pessoa também humilde. Ele aceita conselhos, ele aceita ensino, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a sabedoria que vem de Deus. A arrogância não se enquadra na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem de Deus. E Tiago está dizendo, se vocês são, meus irmãos, se vocês são sábios, vocês precisam andar nessa sabedoria. Assim como quem tinha fé precisava praticar. Assim como quem amava precisava amar também com atitude, além de palavras, onde tem escrito em João. E aqui, Tiago está falando a mesma coisa. Se você tem sabedoria, manifeste, ande nessa sabedoria. Ele está falando mais uma vez sobre a prática. Porque muitas vezes falamos que temos fé, falamos que amamos, falamos que temos sabedoria, mas ele está falando, está na hora de praticar essas coisas, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor.
Ele diz que a sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. Que mais? E de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso que nós vamos aqui encerrar o nosso estudo, né? Nesse capítulo 3 de Tiago, enfatizando isso, que nós precisamos urgentemente praticar a palavra de Deus, né? Lembrar disso, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que, uma vez, queridos, Deus falou com Salomão e perguntou a ele, né? O que ele queria que Deus concedesse a ele. E Salomão pediu a Deus sabedoria. Pediu sabedoria. E nós precisamos pedir sabedoria. O que é que Tiago diz? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. E não só para os momentos de provações. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos da sabedoria do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a sabedoria de Deus traz sobre nós as obras de mansidão, a temperança, o domínio próprio. Uma pessoa com a sabedoria do alto, ela é pacífica, ela é moderada. E nós podemos pedir a Deus, porque a Bíblia diz que, ainda no livro de Tiago, que é aquele que nos concede. Peça que Ele dá a todos. Então, se você percebeu dentro dessa chamada, né, da palavra de Deus no livro de Tiago, que você não está se encaixando na pessoa que tem sabedoria de Deus, não tem problema, é só você pedir a Deus sabedoria que Ele dá. Ele está disponível para lhe dar a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz, se ao contrário disso, você tem sentimento faccioso, amarga inveja, essas coisas, sabe, semelhante a essas no seu coração, ele diz, não minta contra a verdade. Assuma que é essa sua posição, sabe? Porque a primeira coisa que vem, o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento que se está errado. Se eu vejo que está errado, eu vou procurar me endireitar. Se eu vejo que eu estou caminhando errado, eu vou agora procurar andar certo, sabe? É muito interessante isso, é muito humilde se admitir, olha, eu não estou me encaixando muito não. Eu tenho esse negócio aqui, e o Senhor disse que isso não é sabedoria de Deus. Então, Senhor, me dá a tua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E lembremos que a sabedoria tem a ver com as nossas práticas. Ele disse, mostre isso. Não é só dizer que tem, mas tem que mostrar que tem. Você precisa manifestar essa sabedoria. E ele diz como manifesta essa sabedoria. Ela é pura, ela é pacífica. Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa moderada? Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa fácil de se moldar? Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a sabedoria que vem de Deus. Nós somos moldados todo dia pelo Senhor. E através do livro de Tiago, a palavra de Deus vem nos moldar mais uma vez, sabe? Colocar a cada um de nós no posicionamento certo, dentro da vontade de Deus. Quando ele disse para nós, olha, se você tem fé, pratique essa fé, porque a fé sem obra é morta. Não é só dizer que tem. Se você diz que ama, então mostre isso com atitude. E agora ele está dizendo, quem é sábio e inteligente? Se examine, é vocês que é sábio e inteligente, então ande conforme essa sabedoria, louvado seja o nome do Senhor. Agora, há uma sabedoria do homem, há uma sabedoria terrena, há uma sabedoria natural, que ela é diferente da de Deus. E ele leva você a refletir qual sabedoria você tem, a sabedoria de Deus ou a sabedoria terrena? A sabedoria de Deus é melhor, louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos convida, nos convoca a buscar essa sabedoria em oração, louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Ele dará a todos, sem fazer acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Vocês compreenderam, irmão, essa palavra? Tiago está falando sobre a prática da palavra de Deus, a prática da fé, a prática do amor, da caridade e a prática da sabedoria. Muitas pessoas se intitulam cheias de sabedoria, mas não conhecem, não sabem distinguir, diferenciar a sabedoria de Deus e a sabedoria terrena, né? E Deus quer que nós sejamos sábios. A Bíblia diz, andarás com sábios, serás sábios. Agora, se você for companheiro do tolo, você vai se tornar uma pessoa igual a ele.
Então, a sabedoria ela é muito importante para a nossa vida. Nós devemos buscar a sabedoria, devemos orar a Deus pedindo a sabedoria e colocá-la em prática, porque essa é a nossa parte, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda, louvado seja o nome do Senhor. Lembramos que o fruto do Espírito Santo é mansidão, é temperança. Tudo isso é também a manifestação da sabedoria de Deus na nossa vida através do teu Espírito. Essa palavra que eu passei para compartilhar com vocês, para fechar esse capítulo de Tiago, é sobre praticar. Não é só sobre dizer, achar, é sobre praticar. Tem fé, pratique fé. Você ama, então mostre com atitude. Você é sábio, então mostre isso também. É sobre isso que Tiago está falando. Não sermos ouvintes negligentes, sermos mais do que palavras, teorias, blá, blá, blá. Não. Prática, ação. É sobre isso. Tá? Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor e que essa palavra esteja fixada no seu coração. E ainda hoje, quando você vier tomar alguma atitude, quando você vier falar alguma coisa, você vai se examinar e vai dizer, eu estou sendo sábio no que eu estou falando, eu estou sendo sábio nessa atitude, eu estou sendo sábio naquilo que eu estou pensando, entendeu? Que nós possamos nos avaliar e colocar em prática essa palavra. Em nome de Jesus. Beijo grande, fica na paz do Senhor e lembre-se, ser sábio, ser sábio.